Oi, pessoal. O Câmara Aberta de hoje fala sobre as recentes alterações nos direitos do trabalhador brasileiro. A medida provisória que traz mudanças nas regras para se conseguir o seguro-desemprego começou a valer desde o último dia 1º de março. A gente tratou do assunto aqui no programa, mas tem muita gente com dúvidas ainda e por isso vamos esclarecer novamente o que mudou. Nosso convidado é o advogado trabalhista Rodrigo Dalboni. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Rodrigo, também muito bom tê-lo aqui para a gente esclarecer esse assunto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Doutor, primeiro eu queria entender, o governo federal falou na necessidade de corrigir distorções e por isso as duas medidas provisórias mexe ali em alguns direitos, né, do trabalhador brasileiro. Que distorções seriam essas que o governo federal fala? O governo federal entende que com a implementação dessas duas medidas provisórias, que é a 664 e a 665, ele vai conseguir fazer com que alguns direitos trabalhistas, né, e previdenciários sejam melhor conduzidos, ou sejam melhor controlados. Nesse aspecto, ele entendeu que isso seria, que o governo federal entendeu que isso seria a correção de distorções desses direitos básicos dos trabalhadores. Haverá uma economia aí também de milhões de reais por ano. Tem esse sentido também, essas mudanças? Na leitura do mundo jurídico, de certo modo, o que nós temos presenciado e visto é que essas alterações dos direitos dos trabalhadores, elas estão visando, sim, né, a economia ou um arroxo da sociedade como um todo, para que também aconteçam as correções de distorções, mas mais por uma questão de enxugar as despesas do governo federal e fazer uma economia financeira, é o que se percebe. Agora, a gente conversava aqui antes de começar a gravar, quando se tira, por exemplo, 18 milhões de reais anual era um valor que circulava na sociedade, isso vai ter um efeito de bola de neve, possivelmente. Na realidade, são 18 bilhões de reais que está sendo tirado da sociedade, isso anualmente. Naturalmente, né, como o Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados impacta também no cotidiano das pessoas como um todo, no comércio, essa retirada financeira, essa descapitalização da população, com certeza vai causar um impacto bastante relevante na sociedade como um todo, porque as pessoas já faziam com que esses direitos fizessem parte do cotidiano das pessoas. Então, a retirada desse capital das sociedades como um todo vai causar, sim, um aumento na recessão, uma majoração no decréscimo da qualidade de vida das pessoas, com certeza. Vamos lá, então, explicar, doutor, essas principais mudanças. Tem muita gente com dúvida ainda. Primeiro, seguro-desemprego. Mudam os prazos de tempo de trabalho, é isso? Com relação ao seguro-desemprego, a partir agora de 1º de março agora de 2015, essas regras, as novas regras passaram a tomar vigência, né, onde o trabalhador do primeiro e do segundo emprego, ou seja, aquele trabalhador que pela primeira vez faz a solicitação do seu seguro-desemprego, normalmente é o jovem que está se inserindo no mercado de trabalho, esse jovem vai ter que ter contribuído para o sistema por no mínimo 18 meses, ou seja, vai ter que ter permanecido empregado para a primeira solicitação por no mínimo 18 meses e o valor desse benefício, o valor das parcelas e a quantidade de parcelas também vai ser calculada com base na quantidade de meses que ele contribuiu. Já para a segunda solicitação, né, para o segundo momento em que a pessoa fica desempregada, quando ele é demitido sem justa causa, a necessidade são 12 meses consecutivas de contribuição e o valor do salário de benefício, também do valor do seguro-desemprego, também é calculado com base na quantidade de parcelas que ele contribuiu. Então, assim, as alterações são bastante relevantes, porque inicialmente o trabalhador precisaria somente de 6 meses de contribuição para ter acesso ao seguro-desemprego. A partir de agora, ele precisaria ter 18 meses, ou seja, 3 vezes mais. Vai ter que ter trabalhado 18 meses para ter acesso ao seguro-desemprego. Então, na leitura, o que vai acontecer na prática? Muitos trabalhadores que, de repente, trabalharem por 12 meses no primeiro emprego, ou 6 meses, 7 ou 8 meses, não vão conseguir o seu seguro-desemprego
não vão conseguir, de certo modo, se reinserir dentro do mercado e vão ter realmente situações de dificuldade financeira. Agora, doutor, se, por exemplo, eu já usei por uma vez o meu seguro-desemprego antes dessa medida provisória existir, eu entro para essa fila de só precisar de um ano, ou zerou? A partir de agora, se eu for dar entrada num seguro-desemprego, eu preciso de 1 ano e meio? Não. O trabalhador que já usufruiu do benefício antes dessa mudança da lei, ele já entra na regra dos 6 meses. Ele já entra diretamente no direito de quem tem que contribuir somente 6 meses, que é o padrão que já existe hoje. Agora, as novas regras vêm para os trabalhadores do primeiro emprego. Então, o trabalhador do primeiro emprego que solicitar o seguro-desemprego agora vai ter que ter contribuído por no mínimo 18 meses para a primeira solicitação e 12 meses após o término da primeira solicitação. Então, as regras são mantidas para quem já solicitou no passado. Como é que essas mudanças refletiram, doutor, no meio jurídico e entre sindicais também, né, os sindicalistas, que eu sei que o senhor acompanha esse movimento todo? Sim, com certeza. O que se observa, né, é que as centrais sindicais por todo o Brasil estão revoltadíssimas, estão promovendo mesas e debates com relação a essas alterações, com relação à não aceitação dessas alterações. Inclusive, acho que tem um ponto importante de ressaltar aqui, que essas mudanças, que são várias, né, promovidas por essas medidas provisórias, elas sequer foram colocadas ao questionamento da sociedade. Não houveram audiências públicas, não houveram questionamentos sociais para ver se realmente essas alterações são vitais nesse momento do país, né, no momento em que a gente vive na crise social que a gente se encontra. Então, assim, o que se observa é que essas alterações dos direitos sociais e trabalhistas impostas por essas duas medidas provisórias, realmente elas não refletem um cotidiano de bonança à frente. Então, o meio social, o meio jurídico não está concordando com essas alterações, com a forma como ela está sendo colocada. Inclusive, alguns constitucionalistas estão prevendo possibilidades de impugnação, não só por meio de não passar, de não transformar essa MP em lei, mas também por quebra de preceitos constitucionais. Então, o meio jurídico não está aceitando essas alterações e os trabalhadores das centrais, né, os trabalhadores representados pelas centrais trabalhistas, espalhadas pelo Brasil inteiro, não estão acatando essas alterações. Então, elas não são bem vistas. Há prazos para o Congresso dar um retorno e definir se isso vai ser batido o martelo e continuar assim ou vai ser ignorado? Sim. Toda medida provisória ela tem que ser convalidada pelo Congresso, né? E como é que funciona na prática isso? O Congresso, que é a somatória de membros da Câmara dos Deputados, somada de membros do Senado Federal, eles se reúnem e fazem a análise dessas medidas provisórias para transformá-las ou não em lei. Só que olha só que interessante, hoje a Câmara dos Deputados começou a analisar, fazer as reuniões para que sejam feitas essas alterações. Na Câmara dos Deputados nós temos 563 projetos de emendas para essa medida provisória. E no Senado temos mais 270 propostas de alteração dessa medida provisória. Então, o debate realmente ele vai se afigurar, ele vai ser aprofundado. Contudo, o Congresso ele tem 60 dias para aprovar ou rejeitar essas duas medidas provisórias. Esses 60 dias eles podem ser prorrogados por mais 60 e só. Então, na prática, nós temos 120 dias para aprovação desse projeto e levar à sanção da presidente ou a rejeição com vetos, e aí a presidente da República ela vai ter que ou fazer a revisão, a correção dessas medidas provisórias, tá certo? E enquanto isso, essas alterações provisórias elas permanecem ativas. Elas permanecem por quê? Porque o Congresso ele fica travado enquanto não se votar a regulamentação a transformação em lei ou não, o Congresso fica travado, ele não pode passar outros projetos. Então, na prática, nós temos 120 dias, contados do dia 2/2, que foi quando começou as atividades da Câmara dos Deputados. Até lá, continua valendo. As duas medidas provisórias até lá elas estão válidas, estão ativas. E além delas, até lá,
elas vão permanecer válidas até ter uma posição final. Doutor, outra mudança também foi na pensão por morte. A gente, inclusive, recebeu o doutor Paulo Souto aqui, que detalhou bem esse assunto para a gente. Tem muitos cálculos, é cheio de detalhes mesmo, a pensão por morte. Esse programa está lá no YouTube, TV Câmara JP, quem quiser pesquisar e entender cada detalhe desse, pode procurar lá. Mas aproveitando sua presença aqui, para a gente dar uma pincelada também, teve alterações significativas na pensão por morte, né? Sim, sim. Com relação à pensão por morte, o que aconteceu? Esse talvez seja o aspecto mais relevante dessas alterações legislativas, né, pelas medidas provisórias, que é onde realmente houve algumas adequações das distorções que haviam nas regras com relação à concessão da pensão por morte. Essas alterações, né, na realidade, assim, de uma forma bem geral, é o quê? O prazo de carência do casamento ou da união estável, tá certo? Tem que ser de 2 anos. O falecido, ele tem que ter permanecido casado ou a falecida casada com o que vai assumir a pensão por pelo menos 2 anos. E o salário do benefício dessa pensão, que até então ela era transmutada diretamente para o pensionista, para o viúvo ou a viúva, agora vai funcionar como? Como o doutor Paulo Souto deve ter explicado, 50% já vai diretamente para pensionista ou para o pensionista e os outros 50% do total do benefício serão divididos com base na quantidade de herdeiros deixado por esse falecido, que vai totalizar no máximo 100% do valor da pensão. Então, nesse aspecto, sim, talvez tenha se realizado algumas correções, porque de uma forma mais geral, era mais difícil apurar as fraudes nessa área do que num campo como se fosse um seguro-desemprego. Porque até se comprovar que houve um casamento forjado ou que houve uma fraude na concessão da pensão por morte, é bem mais difícil do que qualquer dos outros direitos que foram ceifados. E deixa de ser vitalícia, é isso? Há um Exato. cálculo de acordo com a idade da pessoa que vai receber a pensão. Exatamente. Agora, o que acontece? Esse benefício, ele vai também depender com base na idade daquele que está recebendo a pensão. Então, ele realmente deixa de ser vitalício, tá certo? Ele passa a ter a contabilidade com base na idade de quem está recebendo a pensão nesse momento. Bacana, vamos fazer uma pausa rápida aqui, a gente continua esclarecendo todo esse assunto no segundo bloco. Fica por aí que a gente volta já. Câmara Aberta está de volta, hoje esclarecendo as recentes mudanças nos direitos do trabalhador brasileiro. O acesso ao seguro-desemprego, por exemplo, ficou mais rigoroso. Nosso convidado é o advogado trabalhista Rodrigo Dalboni. A gente vinha explicando isso tudo no primeiro bloco. Queria começar esse bloco falando do auxílio-doença. Doutor, o que é que mudou de fato?
Na realidade, de fato, o que aconteceu com o seguro-desemprego é que o governo federal, ele colocou a obrigação da permanência do trabalhador lesionado, né, que é o auxílio-doença. O trabalhador lesionado, ele fica na permanência da empresa, a critério da empresa, agora não mais somente por 15 dias, como era até então, agora a obrigação é de 30 dias de que ele permaneça sendo custeado pela empresa, para aí sim ele solicitar uma perícia no INSS para verificação de uma possibilidade de um benefício ou não. Além dessa alteração do prazo em que o trabalhador ele tem que permanecer com o atestado na empresa, né, atestado médico na empresa, ter sido ampliado, o que aconteceu também foi o seguinte: o salário de benefício, ou seja, o valor do benefício desse trabalhador, ele também vai ter uma limitação, com base na média das 12 últimas contribuições feitas por aquele trabalhador. Então, imagina só, uma pessoa que tem um padrão de vida que ganha por volta de 5, 7 mil reais por mês e ele faça os seus recolhimentos mensais. Até então, essa alteração legislativa, o que acontecia? Na hora que o INSS iria fazer o cálculo do valor do salário de benefício desse trabalhador que se lesionou ou que ficou doente, né, esse salário de benefício ele ficava bastante próximo do teto da Previdência, que hoje é R$ 4.700. A contar de agora, com essas alterações, esse salário de benefício vai levar em consideração tão somente a média das 12 últimas contribuições. Isso que nós estamos analisando vai impactar em cerca de 45% a 50% de redução do salário de benefício do trabalhador que até então iria gozar esse benefício. Então vamos por assim dizer, um salário que seria de R$ 4.000 de benefício de uma pessoa que ganha por volta de R$ 7.000 por mês na empresa, quando ele vai para o INSS, a remuneração dele beira 4.000, 4.000 e pouco na média. Então, o que acontece? Com base agora nessas novas realidades, com relação à média das 12 últimas contribuições, essa pessoa vai perceber por volta de R$ 3.400. R$ 3.200, R$ 3.400 de benefício do INSS. Então, houve uma diminuição bastante agressiva na remuneração, além do trabalhor ter que ter um período de 30 dias para poder ser direcionado ao INSS, o salário de benefício foi sensivelmente reduzido com relação ao... Esse período de 30 dias acaba pesando no bolso do empresário também, né? É totalmente no bolso do empresário. Que reflexos o senhor acha que isso pode ter, agora as empresas terem que assumir mais 2 semanas, mais 15 dias? Exatamente. O que acontece é que o empregador, hoje em dia, ele já tem uma carga tributária, uma carga de obrigações bastante grande. Então, com mais essa obrigação, o governo federal está colocando a critério e a cargo da empresa de permanecer com esse trabalhador por mais 15 dias. Ou seja, a empresa vai ter que pagar 30 dias de salário de um trabalhador que não trabalhou lá na empresa, que não prestou suas funções. Mas ele não prestou por conta que ele estava doente. Então, o que acontece? Quando isso acontece, naturalmente, a metade da obrigação é da empresa e a outra cota parte da metade da obrigação é do ente, né, federal, que é o INSS. Então, a partir de agora, essa obrigação fica totalitária na mão da empresa. Então, ela vai ter que arcar com o salário daquela pessoa naquele mês inteirinho, mesmo sem ela ter trabalhado. Então, aumentou os custos para a empresa. A gente observa aí que o governo federal tenta, de certa forma, distribuir os gastos, né? Os custos, né? Exatamente. Um pouco para o empresário, um pouco para pesar no bolso do próprio trabalhador, para tentar essa economia. Doutor, outra alteração aqui foi no abono, né? O abono salarial. O que é que muda? O abono salarial, né, que é o que a gente conhece, o abono do PIS, ele é um benefício bastante antigo, né, que ele está previsto em uma lei que ele visa fazer a integração social, né, o programa de integração social dos trabalhadores como um todo. Então, naquelas regiões em que historicamente são mais desenvolvidas, industrialmente falando, a aplicação do abono do PIS, ele reflete menos do que em locais que são menos desenvolvidos. O que eu quero dizer com isso? Esse programa, ele visa fazer com que regiões de trabalhadores que ganham até um salário mínimo e que tenham prestado serviço com a carteira assinada por no mínimo um mês,
tivessem acesso a um salário mínimo no ano seguinte à prestação do trabalho. Então, como em grandes centros, normalmente o salário comercial ele passa de um salário mínimo, então em grandes centros esse programa não é aplicado. Porque naturalmente aquela coletividade de trabalhadores já está excluída do programa. Então, em localidades em que há menos desenvolvimento social, esse programa se aplica, tá certo? Dentro de quê? Repetindo, o trabalhador que recebeu até um salário mínimo e trabalhou pelo menos um mês, até então era assim. A partir agora de 1º de março, com a validação da nova medida provisória, o trabalhador ele teria que ter trabalhado, vai ter que trabalhar agora por no mínimo 6 meses na empresa e tem que ter recebido no mínimo um salário mínimo. Com isso, o que vai impactar? Muitos dos trabalhadores de locais não tão desenvolvidos são contratados em caráter de experiência, tá certo? Ou trabalhos temporários, como quem trabalha em corte de cana, né? São trabalhos que não têm uma continuidade anual, e sim é com base na lavra da batata, a lavra da cana, a lavra de segmentos bem diferenciados. Então, esses trabalhadores que historicamente eram beneficiados com esses valores, eles a partir de agora, eles vão estar naturalmente excluídos, porque o período de atividade nessas culturas menos habituais, ela não passa desse período. Então, esses trabalhadores do período de épocas de festivas, épocas natalinas, né, de maior fluxo de clientes nos shoppings, por exemplo, vão estar excluídos do programa. Então, a contar agora de 1º de março, entra em vigor a nova aplicação do abono do PIS, que o trabalhador tem que ter 6 meses de contribuição e tem que ter recebido no máximo um salário mínimo. Para ter acesso a esse benefício que seria um salário mínimo no ano seguinte. Isso também, como a gente acabou de comentar, dos outros direitos, vai impactar bastante agressivamente no custo de vida e no padrão de vida das pessoas como um todo. Principalmente de cidades menores, onde esse programa, que lembrando, é o programa de integração social. Ele não é o programa que visa meramente uma retribuição contribuiu, recebe. Ele é um programa que ele visa fazer com que locais que têm menos desenvolvimento se autodesenvolvam, com que aqueles trabalhadores que realmente prestaram uma atividade no exercício do ano passado, nesse exercício, possam ter uma capitalização mesmo sem ter a atividade. Então, novamente, vai haver um arroxo salarial, uma diminuição da capacidade financeira da sociedade, também pela exclusão dessa camada social a esse benefício, ao abono do PIS. E os reflexos são para já, né? Vou exemplificar uma cidadezinha do interior, tem um mercadinho que tinha uma determinada demanda mensal, essa demanda pode cair um pouco. Vai cair muito. Com relação ao abono do PIS, só serão refletidos para o próximo exercício. Ou seja, como está passando a tomar vigor agora essa medida provisória, os trabalhadores terão que ter contribuídos já nesse ano, por 6 meses, para ter acesso no ano que vem ao abono do PIS. Só que com relação aos outros direitos, não. Com relação aos outros direitos dos trabalhadores, já o reflexo já é agora. Por exemplo, um exemplo, muitos dos trabalhadores estão entrando no mercado nesse ramo de telemarketing, né? Essas empresas que estão, uma contratação absurda, 3, 4 mil funcionários as empresas têm aqui na Paraíba, né? Nesse ramo de telemarketing, só que a rotatividade dos trabalhadores é muito grande. O trabalhador não consegue trabalhar, muitos dos trabalhadores eu tenho conhecimento, que eles chegam a 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses de atividade, começa a ter dificuldades com o trabalho ali, porque é um fluxo muito grande de atividade psicológica nessas atividades de telemarketing. Então, naturalmente, esses trabalhadores estão excluídos do seguro-desemprego e não vão fazer com que essa receita de 20 bilhões de reais que entraria no sistema financeiro não vai mais entrar. Então, realmente, esses e outros direitos vão realmente impactar no padrão de vida da sociedade como um todo.
Doutor Rodrigo, outra alteração foi o seguro-defeso, né, que atinge aí o pescador artesanal. O que é que foi que mudou de fato? Com relação a essa parte do seguro-defeso, nós aqui na Paraíba, em especial em Cabedelo, temos uma comunidade muito grande que depende da pesca. Temos uma camada enorme de pessoas que vivem disso, da pesca não só artesanal, como uma pesca até um pouco mais industrializada. E são para esses trabalhadores, para essas pessoas, que esses direitos estão causando um impacto enorme. Por quê? Com relação a esse direito do pescador artesanal, né, agora, para que esse trabalhador ele tenha acesso a esse direito, a esse seguro-defeso, lembrando, que é aquele seguro do período em que não pode fazer pesca, ou quando, de repente, aconteceu um desastre natural, um vazamento de petróleo, ou algo que está impedindo a pesca, ou quando está na época da proibição daquele tipo de cultura. Então, aquele trabalhador ele não pode trabalhar, ele não tem como trabalhar. Não é uma questão só de querer trabalhar, não pode. Então, foi criada essa lei, que é a Lei do Direito do Seguro-Defeso, que também é uma lei bastante antiga, que garantia aos trabalhadores pescadores artesanal um salário durante um período máximo de 5 meses. Assim que ele comprovasse junto ao Ministério do Trabalho que ele teria essa necessidade, era concedido a ele. A contar de agora, 1º de março, essas regras mudaram bastante. O pescador artesanal, a contar de agora, ele precisa ter um registro no Ministério da Pesca e Aquicultura. Esse registro ele tem que ter no mínimo 3 anos de carência. Ou seja, aquele pescador que nesse ano que vivenciar a impossibilidade, por exemplo, de pesca da lagosta, que tem um período de defeso, esse ano ele já não vai poder mais ter acesso ao seguro-defeso. Por quê? Vamos dizer que ele era um pescador artesanal e ele não tivesse esse cadastro, um cadastro no Ministério da Pesca e da Aquicultura. Agora ele tem que fazer esse cadastro agora. Vai ter que esperar 3 anos. E tem que esperar uma carência de 3 anos para poder ter acesso quando tiver esse cenário da impossibilidade da pesca. Sem contar que o valor desse benefício também teve uma redução bastante drástica no valor em si dele, que até então era um salário mínimo, agora ele pode ser reduzido até 50% do salário mínimo, com base numa análise social que é feita. E, na minha leitura, uma das piores alterações para o pescador artesanal é que agora quem analisa e concede o benefício não é mais o Ministério do Trabalho. Porque até então, da mesma maneira como o seguro-desemprego, quem analisa e concede é o Ministério do Trabalho, lá no seguro-defeso também era o Ministério do Trabalho. Agora, a partir de agora, quem que vai analisar e conceder o benefício, agora passa a ser o INSS. E o INSS, a gente já sabe que é um órgão que ele tem uma característica de ceifação de benefícios. Pela natureza do INSS, ele não tem a natureza de concessão, e sim de ceifar direitos. Da natureza do INSS, em sua quase totalidade, a visão do INSS é sempre de primeiro negar, para depois analisar uma questão mais aprofundada, em sua quase totalidade, né? Doutor, a gente tem 1 minutinho. Muito se questionou o fato dessas alterações passarem a valer. Na verdade, elas pegaram o bonde andando, né? Passaram a valer para todos nós, trabalhadores. Se tivesse valendo só para quem está ingressando agora como contribuinte, teria sido mais justo, pelo menos na visão do senhor? Eu acho assim, na minha forma de ver, na minha leitura, essas alterações, elas, de uma forma geral, elas não são justas. Nem para o trabalhador que já está no sistema, muito menos para o trabalhador que está ingressando no sistema agora. Na minha leitura, essas alterações, elas visam simplesmente o arroxo, o aperto do trabalhador, né? A dificultação de benefícios, a dificultação do acesso de benefícios. Então, na minha leitura, essas alterações, elas visam simplesmente o benefício do sistema, da manutenção do sistema do governo. Então, na leitura da sociedade como um todo, então, essas alterações não são benéficas ao trabalhador e nós esperamos, eu como advogado, eu espero que os congressistas tenham bastante prudência na análise dessas emendas e que possa ser realmente feito
os ajustes das distorções e não ceifação de direitos sociais e trabalhistas que foram duramente conquistados. Todos esses direitos foram duramente conquistados. Então, o que tem que se objetivar com essa transformação ou não dessa medida provisória em lei são o acréscimo de benefícios. A nossa sociedade cada vez mais forte, a nossa sociedade cada vez com regras mais claras e limpas, aonde o trabalhador, a sociedade como um todo, ela se posiciona e ela se manifesta com relação àquilo que ela está tendenciando a sua direção, e não um retrocesso. Então, essas alterações não são bem-vindas ao mundo do trabalhador. Doutor Rodrigo, a gente precisa encerrar. Muito obrigado por esses esclarecimentos, portas sempre abertas aqui. A gente segue acompanhando esse assunto, então seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pela atenção, eu que agradeço dessa oportunidade de participar desse tão famoso programa. A gente que agradece. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas na internet nós estamos sempre em contato com você. Na fanpage facebook.com/tvCâmaraJP ou pelo youtube.com/tvCâmaraJP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.